Hola, buenas tardes. Estoy aquí para hablar sobre el reinado de Granada o el califado de Granada, el último reino islámico español. Hablar del califado de Granada implica recordar que este foi o último reino árabe a ser castelanizado durante a Guerra da Reconquista, 250 anos após a ocupação cristã da Península Ibérica. Sendo assim, estudar o reinado de Granada implica estudar a contribuição linguística deste último reinado árabe na Península Ibérica para a língua espanhola. E nesse período de tempo entre 1492 e 1700, identificar, e esse é uma parte do nosso trabalho, as principais vozes arábicas que puderam singularizar a variedade linguística peninsular de mais tardia castelanização. Sendo assim, a tardia castelanização do reinado de Granada implica uma contribuição importante para a língua em termos de influência árabe, contribuições arábicas para a língua espanhola. Bom, quando tudo isso começa? Isso começa em 1711, quando o Islã hizo sua entrada em la Península Ibérica. Ali cruzando o estreito entre Marrocos e Espanha. Em 7 anos, a maior parte da Península Ibérica estaria, ou seja, a atual Espanha e Portugal estavam abaixo do controle muçulmano. E parte desta terra seguiria sendo muçulmana durante mais de 700 anos. O Emirado de Granada, durante a Reconquista, os estados muçulmanos caíram um a um ante a invasão de reinos cristianos do norte. As principais cidades de Córdoba, Sevilha, Toledo caíram entre os anos de 1000 e 1800. Todavia, movimentos do norte da África ajudaram a frear essa ocupação, essa reconquista cristiana. Pero a desunião entre os muçulmanos provocou uma perda contínua de terras. Mas essa reconquista católica, ela é freada ali na montanha de Sierra Nevada, no sul de Espanha, onde estava localizada o reinado de Granada, que se beneficiando de uma barreira física natural às montanhas, consegue, naquele terreno montanhoso, ter uma vantagem defensiva em relação aos cristãos. Sendo assim, o reino de Granada iria perdurar, sobreviver durante 250 anos cercados pelo mar e pelos inimigos cristãos. Só que essa convivência, essa sobrevivência do último califado islâmico, ela se dá por meio de um pagamento. Ou seja, para subsistir, o reinado de Granada paga um imposto aos reis, ao reino de Castilha. Um imposto pago em ouro. Bom, durante mais de 250 anos, como já havia falado, Granada seguiu
sendo un estado tributario del reino más fuerte de Castilla, pero rodeado de naciones cristianas hostiles. Granada estaba constantemente em riesgo de ser aniquilada. Bom, como essa situação vai mudar? Ela vai mudar a partir de um componente político que vai se dar no Reino de Granada. Por quê? Enquanto neste momento os cristãos estavam unidos, o que não foi sempre durante a Guerra da Reconquista, em momentos anteriores os cristãos estavam unidos, inclusive lutando separados, aqui não. Aqui já havia se consolidado o casamento do rei Fernando com a rainha Isabel, e a aliança política estava formada para a ocupação de vez, para a consolidação da reconquista e da expulsão dos árabes. Só que como isso vai se dar? Isso não vai se dar de uma forma direta. Isso vai se dar através de um componente político que vai acontecer dentro do reino de Granada, que vai colaborar para a fragmentação do último Emirado Árabe na Península Ibérica. Como isso acontece? O impulso para a conquista de Granada chegou em 1469, quando se casaram o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castilha. Com um frente unido, os cristianos agora han puesto sus ojos em sacar o último emirado muçulmano de la península. Bom, sin embargo, pouco depois de consolidar seu controle sobre a Granada, bom, deixa eu só contar aqui como isso aconteceu, para ser mais claro. O rei, no reinado de Granada, estava havendo uma divisão política, porque o filho do sultão Mohammed se rebela contra o pai. E se rebelando contra o pai, ele vai pedir apoio do reino de Castilha. O rei Fernando vê uma oportunidade para fragmentar o reinado de Granada a partir de dentro, a partir de uma conflagração, de um componente político de divisão interna, que vai gerar uma guerra civil. Essa guerra civil vai levar Muhammad, filho do mesmo pai, do mesmo nome, Muhammad, a depor o pai e assumir o controle do reino de Granada. Ele assume o controle com o apoio de soldados, inclusive cristãos, e de armas também dos cristãos. E Muhammad estava convicto de que teria o poder, teria o apoio, a chancela dos reis católicos para continuar no poder. Só que Muhammad estava muito surpreendido quando Fernando exige a entrega imediata da cidade de Granada. Muhammad, surpreendido por esta demanda, já que Fernando lhe havia dado impressão de que se lhe permitiria governar Granada com o apoio de Castilha, claramente Muhammad se deu conta demasiado tarde de que acabava de ser um peão utilizado por Fernando para debilitar a Granada, ou seja, ele foi usado literalmente por Fernando para fragmentar o reino de Granada, e uma vez fragmentado, sem apoio inclusive interno, por causa da divisão interna, e com tropas católicas cercando todo o reino de Granada, ele vai tentar reagir. Muhammad decide resistir aos cristãos militarmente, pedindo o apoio de reinos muçulmanos do norte da África e no Médio Oriente,
Só que essa ajuda vem um pouco tímida, de uma marinha otomana que vai invadir a costa espanhola e não vai causar muitos danos. Sendo assim, até o final de 1491, a cidade de Granada foi cercada pelos exércitos de Fernando e de Isabel. E das torres do seu palácio, Mohamed podia ver os imensos contingentes de soldados do exército cristão montados, preparando-se para a retomada, a reconquista da cidade de Granada. Então, com esse futuro deprimente à vista, o que restava a Mohamed foi forçadamente assinar um tratado que deu o controle da cidade para os reis católicos em novembro de 1491. Ou seja, em 2 de janeiro de 1492, o tratado entrou em vigor e o exército espanhol entrou em Granada oficialmente, tomando posse do último estado muçulmano de Al-Andalus. No momento seguinte, no meu tempo restante, eu vou exibir uns slides com os principais arabismos do Reino de Granada, as principais contribuições linguísticas para o léxico desse último reino castelhano, o último reino árabe em la Península Ibérica. Eu agradeço a compreensão de todos e a atenção dispensada.